Vamos ver. Vamos fazer a Que correção, legal, então, a das moça atividades. fala assim. Fazer a correção das atividades da semana passada, então. Vocês tinham que fazer, se eu não estou me recordando, responder as duas questões das curiosidades, certo? É isso, né? Eu cortei a página aqui, mas eu lembro disso. Então, vocês tinham que ler o texto lá explicando, né? Do que o Steve Hawking estava lá, fez um voo experimental e tudo mais. Tinha lá umas explicações sobre como funcionava o voo. Vamos direto para a pergunta, então. De acordo com o texto e com as informações do infográfico, responda as questões propostas. Número 1. Quanto tempo do... Travou. Ai, sério? Não. Uhum. Nossa, tá travando legal. Legal, hein? Voltou? Voltou, voltou. Voltou, tá, beleza. Quanto tempo dura a sensação de gravidade zero? 25 segundos? 25 segundos. Muito bem. Todo mundo colocou isso? É que página mesmo? 18. Achei. É, tá certo. Isso. Todo mundo botou 25? Sim. Yes. Show. Responda a galera que não se manifestou. Letícia, Natiele, Rafa. Sim. Tá, bom, beleza. Número 2. Qual é a aceleração da gravidade que age sobre os integrantes do voo? Então, Zero. essa pergunta eu não entendi. Mas Vamos eu lá. respondi gravidade zero. Não entendi, mas eu chutei. Não. Vamos lá. 370? O que acontece? Vamos fazer uma análise sobre Mergulho o que está nela. escrito. Seria gravidade zero se o avião estivesse fora da Terra. Eu travei de volta? Não. Não. Ah, tá. Seria gravidade zero, então, se o avião estivesse fora da Terra. Por exemplo, se ele estivesse na Estação Espacial Internacional, que está na órbita da Terra, seria zero. Só que este avião, ele não é um foguete para estar no espaço, ele é um avião para estar na Terra, certo? Então, ele tem a aceleração gravitacional, força gravitacional da Terra, que é aproximadamente 370? 9,8 ou 10, tanto faz, metros por segundo quadrado. É da aula passada isso. Certo? Certo. Tá? 9,8 ou 10, tanto faz, metros por segundo ao quadrado. Professora, a Tawane Oi. acabou de falar que ela não consegue entrar na sala. Oxe, de novo? Ela tá com o e-mail errado, então. Só dá para entrar se tiver com o e-mail certo. Tá Mas bom. ela entrou no começo da aula. Então. Ajuda ela, Gabi. Eu te espero para nós continuarmos. Tá, sobre isso nenhuma dúvida, né? Não. Professora, não entende? O que tu não entendeu? Fala pra mim. Esse coisa aí de 9. Será? Muito bem. Então, professora, A Terra tem ela uma... falou que Oi. ela falou que já colocou e não deu. Oxi. Que coisa estranha. Ela disse que não aparece o link no aplicativo. Mas como é que ela entrou antes? Não sei. Ô, professora, tem como entrar direto pelo aplicativo? Tem também, é só... Vamos pegar aqui, Tawane. É a Tawane, né? Aham. Tawane. Mandei o link para ela lá no WhatsApp dela. Mandei. Vou continuar aqui, Rafa. Fala para mim, Rafa. Tu não entendeu a gravidade. A força gravitacional também tem aula disso, tá?
Acho que são, fora a aula da semana passada, que era de peso e massa, é a anterior. Cada massa vai ter uma aceleração gravitacional específica. Quanto maior a massa, maior vai ser a aceleração gravitacional. Cada planeta, cada corpo celeste, cada corpo que está no universo tem uma massa específica, e essa massa, então, vai trazer uma aceleração gravitacional, uma força gravitacional, que é a força com que a gente seria puxado para o centro desse corpo celeste, tá? No caso do planeta Terra, o tamanho dele faz com que nós tenhamos uma aceleração gravitacional, uma força gravitacional, puxando a gente para o centro da Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 10 metros por segundo ao quadrado. Para fim de cálculos, a gente arredonda, entendeu? Entendi. Obrigado. Tem certeza? Uhum. Beleza. Seguindo, então, vocês tinham que ir para a página 30? Página 19. 19, desculpa. Eu cortei a página que tu me pediu. 19 e 20. Obrigada. Vamos lá, então. Primeira questão. Qual é a diferença entre massa e peso? A massa mede a quantidade de matéria e o peso mede a velocidade? Na verdade, não é a velocidade, é a aceleração gravitacional. Ah, É a relação entre massa e aceleração gravitacional. Tá? Todo mundo colocou algo parecido com o Henrique? eu pesquisei no Google a resposta, professor. Eu coloquei que Eu tinha peso. esquecido. Eu tinha esquecido da resposta. Quem queria falar? Eu coloquei que peso é a força com que somos puxados para o centro da Terra e massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. Beleza. Tinha nos slides também, né? Oi? Tinha nos slides também, né? A definição Sim, de cada uma das coisas. Foi lá que eu Né, olhei. Beleza. Segunda questão. A ilustração representa um astronauta de 80 quilogramas na superfície de diferentes astros do Sistema Solar. Com base nela, responda aos itens seguintes. Letra A. Eu tenho que responder, então. Calcular a força-peso do astronauta nos astros apresentados na figura. Vocês tinham uma tabela nas páginas anteriores mostrando a aceleração gravitacional de cada um dos planetas, né? Aham. E dos Essa eu astros. consegui fazer de boa. Bem suave, né? Era só multiplicar 80 vezes alguma Número de coisinha. planeta. Vamos lá. Júpiter. A aceleração gravitacional de Júpiter é 24,8. Então, era só fazer peso. Vamos lá, mostrar um exemplo aqui, né? Eu fiz 24,80. Beleza? Tá suave. A gente chama de algarismos duvidosos. Não tem problema se for 9,8, 9,80. Vamos lá. A massa do astronauta é 80 e a gravidade de Júpiter é 24,8. Vou botar 80 para o nosso Henrique. Aí, ó. A galera que tá perdida é assim que faz a conta, ó. Peso igual a massa vezes gravidade. Aceleração gravitacional de cada astro. A massa em 80, que é a massa do astronauta, e a aceleração gravitacional, no primeiro caso, é de Júpiter, 24,80. Essa multiplicação dá um resultado de... Provavelmente o meu tá muito errado, mas eu coloquei. Jesus, amado. Mas eu coloquei 1984. Muito bem, tá certo? Tá certo? Sim. Uau, incrível. 1984 newtons. Ô, professora, eu demorei um tempão para poder fazer essa conta que eu não estava entendendo. Tu não estava entendendo ou tu não sabia fazer só a multiplicação? Eu não estava entendendo como é que faz a conta. Mas depois eu tive que ver um vídeo no YouTube, daí depois que eu acertei, eu consegui fazer. Eu só não entendi a 3 direito.
Já vamos jogar lá, daí tu já tira a tua dúvida. Era só olhar no slide o peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Aí tu nem precisava multiplicar por 80, né? Podia só multiplicar 8 e depois botar um zero atrás. Se bem que é da zica, né? Não dava tanta zica, dava pra fazer assim. Beleza? Todo mundo fez? Alguém não conseguiu fazer essa? Não, eu acho que todo mundo fez, né? Então vamos lá. Eu fiz. Segundo era o astronauta na Terra. Então a gente usava 80 vezes. 9,8. Eu E coloquei aí dá- 10. Beleza, suave. No meu deu 800. Meu Deus, 784. Show de bola. Na Terra, como a gente usa bastante dentro da física, esse cálculo, calcule a aceleração gravitacional que um corpo cai de tantos metros, blá, blá, blá. Tem muito disso. Geralmente, a gente vai usar só o 10. Vocês vão usar o 9,8 no final do ensino médio, se o professor pedir, tá? Porque como é um número quebrado, geralmente vocês usam calculadora, que pode ser um número muito pequeno. A gente tem essas grandezas na física, né? Algo muito, muito maior e muito menor fazendo relação. Mas, por enquanto, ali pra gente, só usar o 10 tá show de bola, tá? Uhum. Vamos para o próximo, então. Marte. 296,8. O meu deu 294,8. 80 vezes 3,71? É, Aham. Vamos ver, então. Vamos dar um check, caceta. eu chuto no meu. 80 vezes 3,71. 296,8. Acertei. Ok. Dá uma arrumadinha lá, Gabi. Deve ter sido só um número errado lá em cima. Ai, eu tô com uma preguiça de ir até a minha mesa. Vai, tu tomou café, tomou Yakult agora, Aqui, tá cheio de energia. Mas é que, tipo, não, mas é que, tipo, eu já rodei um monte, a casa toda, porque o meu celular tá descarregando. Eu tive que fazer mó firula aqui pra conseguir botar essa merda pra carregar e continuar a aula. Ai, olha a boca, Gabriela. Ah, ela tá sendo gravada, Gabriela. Faz Vamos lá. Vamos lá, então. O quarto era Mercúrio. Quanto deu? 296. O meu deu 294. Ah, de novo, velho. 296. Não, mas faz mais sentido ser 296, porque é quase a mesma coisa, Marte e Mercúrio, então. Eu tenho um só. É 3,1 e o outro é 3. Como é 80, é só acrescentar 0,8. E o último, mas não menos importante, Lua. 128. Cala a boca, Henrique. 128. Beleza. Chato. Alguma Eu sou dúvida em relação a isso? inteligente. Ai, Muito bem. nossa, eu sou inteligente. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não, professora. Não? Todo mundo entendeu como é que faz? Sim, Tatiele, Tawane? sim, aham. Sim? Show. Vamos lá, então. O que eu fiz? Ah, tá. Na letra B, então. Explique por que a aceleração da gravidade não é a mesma em todos os planetas. Por causa da massa? Ou do peso? Volta. Por causa da velocidade da gravidade dos planetas? Não. Da massa do planeta? A massa dos planetas. O que acontece? Como a massa dos planetas vai ser diferente, nenhuma massa vai ser igual a outra, a gente vai ter diferentes acelerações gravitacionais, diferentes forças gravitacionais. Fala, Gabi. Eu coloquei assim, porque cada planeta tem um tamanho e quanto maior o tamanho, maior a aceleração da gravidade. Tudo bem. Tem que ficar na tua cabeça que o tamanho, nesse caso, é massa. Tá? Eu coloquei porque por causa da massa e os planetas, por causa da massa dos planetas são diferentes.
Isso mesmo. Então, a gente vai ter acelerações gravitacionais diferentes para massas diferentes. Beleza? Beleza. Número 3. Na Terra, onde a aceleração gravitacional da gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta vestido com seu traje espacial pesa 1.200 newtons. Realize os cálculos a seguir, considerando que o astronauta pudesse visitar Marte com esse mesmo traje especial. Então, a gente tem lá uma característica. Vamos escrever tudo. A gente tem, então, a aceleração da gravidade na Terra valendo 10 metros por segundo. E a gente tem o peso desse astronauta na Terra valendo 1.200 newtons, beleza? Ó, só anotei os valores. Beleza. Show. A gente tem que determinar, então, vai dar a aceleração gravitacional de Marte, 3,7. E tá pedindo pra gente... pesquisei no Google. Beleza. A senhora Determinar... não sabe... Depois Oi? diz que é inteligente. Eu não sabia como fazer a conta. Eu fiquei quase 2 horas procurando para ver como é que fazia a conta. Mas vamos fazer agora junto, daí você vai entender. Fica tranquilo. A massa do conjunto astronauta traje na Terra. Então, a gente quer saber a massa. Prestem atenção. A gente quer saber a massa, não só do astronauta, como do astronauta e desse traje espacial. Trajes geralmente são bem De novo. Travou. Voltou? Voltou. Beleza. A gente não está calculando, então, só o traje, sim, o traje e o peso do cara, certo? A massa do cara. Por quê? Esses trajes, geralmente, eles são bem pesados, tá? Eles têm que ser bem resistentes, porque lá no espaço, como é o vácuo, que a gente chama, se uma pessoa, assim, que nem a gente, sair, primeiro que não respira, né? Porque não tem ar, então tem que usar o capacete. E se sair assim, desse jeito assim, explode, tá? Porque a gente... Vamos lá. Existe diferença de pressão. A gente está num ambiente fora do planeta Terra, então, que não tem nada de ar, então não vai ter nenhuma pressão. E dentro do nosso corpo a gente tem pressão normal, arterial, do nosso sangue pulsando e tudo mais. Como uma tendência da natureza, de maneira geral, é equilibrar, deixar tudo balanceado, a pressão do nosso corpo tenderia a ir para fora, para o sistema, entendeu? Para o universo, para deixar isso equiparado. Nessa, então, organização, a gente explodiria. Nossa. Tá? Por isso que o pessoal... Eu não sei se vocês já assistiram Star Wars, Guerra nas Estrelas. Não. Por isso que... Já. Então, quem assistiu aí já deve ter visto que em algumas situações a gente tem as pessoas... tem um episódio em específico, eu não me lembro agora se é o sétimo ou o oitavo, que a princesa Leia, que ela já tá mais velha, general, né? Ela explodem lá o caça que ela tá, e aí ela fica, tipo, assim, no espaço, flutuando. E ela deveria ter explodido já, entendeu? Aí ela pega, assim, acorda e volta pra nave, porque ela é uma Jedi, né? Bem Incrível. Ô, professor, então, assim, alguém... não seria, mas... Alguém já explodiu no espaço? Tipo assim, de verdade mesmo? Não, todo mundo que é astronauta, assim, que, tipo, eles fazem um treinamento super pesado, super intenso, com várias situações, para simular a gravidade zero, que não é o nosso comum, o normal pra gente, né? Então, o corpo não se acostuma. Então, eles fazem toda uma série de treinamentos, ficam numa câmara que tem a pressão mais baixa, para eles se acostumarem com a pressão que vai ser lá na nave. A nave, para fazer a gravidade... Vocês já devem ter visto vídeo de astronautas tentando tomar água e tal, porque tá tudo flutuando, né? Em algumas situações, eles têm que ficar com a gravidade igual a da Terra. E eles fazem isso rodando a nave. Rodando a nave, e a nave chega, então, a 9,8 metros por segundo. O que acontece? Se a gente estiver num lugar que estiver rodando, a gente, sem treinamento, a gente vomita, né? É só pensar num lugar que... E os caras não podem vomitar, entendeu? Então, tem uma série
um treinamento bem pesado que eles fazem, bem rigoroso, para eles poderem ir para o espaço. Então, nunca Já aconteceu pensou, de tipo, ninguém. mesmo com eles tendo, assim, feito esse treinamento, sei lá, um cara, por exemplo, tem problema de saúde e acaba vomitando. Não. Então, Nossa, aí o vômito está acontece? flutuando. pode ter acontecido, mas não aparece pra gente, né? Porque o YouTube não ia deixar esses vídeos divulgar assim. A NASA também não, né? Vamos lá, então. Voltando para aula. Então, a gente tem que saber, usando o peso na Terra e a gravidade da Terra, qual é a massa do traje e da pessoa, desse astronauta na Terra, ok? É isso, ó. P igual a mg, mas é P da Terra e G da Terra, tá? Então, a gente sabe que o peso é 1.200, certo? Certo. E a gente está usando a gravidade 10 porque foi o que está dizendo no enunciado, ó. 1.200 igual a m vezes 10. Eu quero saber o m, eu tenho que isolar esse m. Eu pego esse 10 que está multiplicando, passo para o outro lado da igualdade. Entendi. Dividindo. Ah, obrigada. Muito bem. Então, a gente vai ter 1.200 Dividido por 10. igual a m. Certo? 1.200 Certo. dividido por 10. Só cortar um zero, né? E aí dá 120. Eu errei Quilograma. feio. Errou feio. Depois se diz o inteligentão, né? Ah, tu A gente tá acertou. Acertou. tranquilo. Ó, então a gente vai ter uma massa de 120 quilogramas entre o astronauta e o traje, né? Beleza? Beleza. Alguma dúvida aqui? Não. Seguindo, então. Na letra B, pede que a gente determine a massa e o peso desse conjunto, né? Deixa eu acender a luz aqui, que agora tá escurecendo. Desse conjunto, então, que seria o astronauta e o traje dele lá em Marte. Então, vamos lá, a gente faz P igual a mg, certo? Percebam a pegadinha. A massa do astronauta na Terra ou em Marte é a mesma. Então, metade da segunda pergunta já está respondida. Determine a massa do conjunto. A massa do conjunto não muda. Então, é 120 quilogramas. Então, a gente vai fazer só a segunda parte, né? Peso de Marte igual a massa vezes a gravidade de Marte. O peso em Marte, então, vai ser 120 vezes 3,7. Ó. Calma aí, eu tô vendo. PMG. Fiz tudo errado. O mzinho aqui é de Marte, tá? Peso em Marte vai ser igual a massa vezes a gravidade em Marte. Peso vai ser, então, igual a 120 quilogramas vezes 3,7. Calma aí, Beleza? Peraí. Calma aí. Beleza. Fazendo esta continha, 3,7 vezes 120, nós vamos ter, então, um peso em Marte de 444 newtons. Beleza? Por que o newtons tem que ser com N maiúsculo e não pode ser minúsculo? Então, porque o N minúsculo dentro do SI significa outra coisa. Por exemplo, a gente no começo do ano estava usando Q igual a NE, lembra? A carga igual ao número de elétrons. Então tem que ser o N maiúsculo. Que eu não entendi direito, mas eu consegui fazer. É isso aí. Beleza, então? Podemos... Sim. Eu tinha confundido a massa com o peso, daí eu fiz a conta errada. É normal, eu entendo, é normal, todo mundo já passou por essa situação. Eu percebo que é por isso que eu mandei vocês fazerem essas atividades em específico, né? Para fazer dar essa treinadinha aí para ter esse feeling. Que a segunda, essa pergunta ali mesmo, determine a massa e o peso, a primeira parte era pegadinha, a massa não mudava.
Vocês podiam ficar. Como é que eu vou descobrir a massa e o peso se eu não sei, entendeu? Se tu não tá bem ligado nos conceitos, tu se perde ali. Vamos para 4, então. Um corpo na Terra. Se vocês quiserem, eu coloco a foto aqui do bagulhinho para vocês depois. É bom. Pode ser. Tá? Eu coloco. Que eu sei que aparece espelhado na câmera, eu posto lá para vocês depois. Um corpo na Terra tem peso. Vamos lá. Peso na Terra de 580 newtons. Sabe que dentro da física, já falei para vocês, mas vou repetir. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar os dados do enunciado. Por exemplo, acabei de ler, né? Peso na Terra, 500... Ó, já anotei. Primeira coisa que a gente faz, tá? Porque quando eu tenho os dados anotados, eu consigo me organizar e entender o que o exercício está pedindo, tá? Só na leitura, às vezes, não funciona. É a melhor coisa para fazer conta. Considere a aceleração gravitacional da Terra. Então, vamos lá, gravidade da Terra novamente. 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual é a massa desse corpo? Está pedindo a massa em quilogramas, ó. Anotei os 3, certo? Aham. Eu sei a conta, só tem uma conta para fazer, que é P igual a mg, né? O peso eu tenho, 580. A massa eu quero descobrir. E a aceleração da gravidade vale 10. Eu acertei do 580 para frente. Beleza. Pego o 10 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Vou ficar com 580 dividido por 10 igual a M. Então, a massa desse corpo é 58 quilogramas. Certo? Uhum. Ô, professor, o meu eu fiz a conta um pouco diferente, mas eu acertei o resultado. Vamos lá. Que conta que tu fez? Tu tem que me mostrar. Não, eu fiz a mesma coisa, só que em vez de passar o 10 pro lado, eu passei o 500 pro outro lado. Mas tu dividiu ficou 10 M por igual. 180? Aham. Daí tá errado, né? Sabe por quê? Que o M não tá multiplicando ninguém para tu passar dividindo. Entendi. Entendeu? Uhum. Por isso. Se ele tivesse acompanhado ali, tem umas equações de química, por exemplo, que tem multiplicação de um lado e multiplicação do outro. Aí tu pode fazer isso. Um tá multiplicando de um lado, passar para o outro invertido. Agora, quando tem só um, não pode. Porque o peso é proporcional à massa vezes a gravidade, entendeu? O peso não tá multiplicando ninguém. Entendeu? Tá sozinho do outro lado. Então dá para fazer, tá? Uhum. Mas, ó, foi só no finalzinho ali. E essa parte aí é de matemática, ó. Então, fisicamente tá tudo certo. Só não pode fazer 58 dividido, tá? Tem que ser o 10 dividido. Letra B. Qual será o peso deste mesmo corpo em um local no qual a aceleração da gravidade é de 6 metros por segundo? Então, ali na B me dá uma segunda aceleração gravitacional, que é 6. E eu já descobri o M, que é 58. Então, eu faço P igual a mg, P igual a 58 vezes 6. Aí, ó. Certo? Ah, peraí, calma aí, deixa eu ver. Tá. Tá vendo aí? Saiu da tela. P igual a mg, P igual a 58 vezes 6. Isso. G... Certo? Certo. Isso vai me dar, então, um peso de 348 newtons. Fiz errado. Não tem problema. Quanto que é o resultado? 348.
Beleza? Beleza. Gabriela, o que tu fez diferente? Eu não sei. Eu sinceramente não sei, porque eu não fiz nem conta, entendeu? Eu coloquei 580. Porque eu achei que o peso não ia mudar, porque eu confundi Entendi. peso e massa. Massa, Percebam que esse conceito, quando eu preparei uma aula só sobre isso, era justamente por esse problema. A gente não saber diferenciar peso e massa pode dar muita zica dentro das aulas, assim, sobre gravitação. Muita zica. E cai muita pegadinha em prova de vestibular, por exemplo. Se você, não sei, né? Mas ano passado, por exemplo, os alunos foram fazer a prova para fazer ensino médio lá no IFC em Araquari. Eles também fazem uma prova que é uma prova. É tipo Difícil. não é, né? Uma prova de suficiência lá, um negócio assim. Então, é importante vocês saberem a definição de massa e de peso, entenderem a diferença disso, para não dar zica na hora de fazer a conta. Tá bom? A gente tem mais uma para corrigir. Prof. Vamos para 5. A 5. Para conceituar, né? Calma aí, prof, rapidinho. A Ruth pediu pra avisar que ela não vai poder participar dessa aula. Beleza, fala para ela assistir a aula depois. E o Vini também não vai poder participar, ele falou. Esse pessoal, olha. Eu vou anotar o nome de quem tá vindo agora. Dá uma estrelinha lá a mais. Vamos lá. Um astronauta leva uma caixa da Terra para a Lua. Tá bom? Uma caixa da Terra para a Lua. Podemos dizer que a força que ele fará para carregar a caixa na Lua, ou seja, para ele carregar essa caixa lá na Lua, a força que ele vai fazer, vamos pensar primeiro só nisso. Pensem, a força que a gente está falando é essa força peso, que é a massa vezes a aceleração gravitacional, tá? Essa é a força que está falando anunciado. Se a aceleração gravitacional da Terra é maior que a da Lua, a força que ele vai fazer para carregar a caixa na Lua vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Logo de cara, vocês já eliminam, então, as duas primeiras, certo? Certo. Não pode ser maior. Se a aceleração gravitacional é menor, a força vai ser menor. A gente fala que na Lua o nosso peso é menor, nós somos mais leves. Justamente por isso, porque a força, peso ela é menor. Vamos lá, então. Menor que na Terra, ok. Já que a massa da caixa diminuirá e seu peso será constante. Não, é o contrário, né? A massa da caixa permanece constante e o peso diminui. Letra D. Menor que na Terra. Já sei a resposta. Já que a massa da caixa aumentará. Acabou de dar a resposta? Aham. Acertei, ó. Beleza. Então, a massa da caixa nem diminui nem aumenta, certo? A massa permanece constante e o peso vai diminuir. A resposta correta seria, então, a letra E. O que aconteceu? Tem uma criança. Eu não sei aonde, mas. Dentro da casa, Henrique? Acho que era. Não, calma aí. Beleza. Certo, então? Certo. Fica alguma dúvida em relação a isso? Não. Não, né? É mais, tipo, falta de atenção, às vezes confunde uma coisa ou outra, mas entender, eu entendi. Tu também, Rafa, beleza? Nath, Tawane? Tudo certo. Tudo certo? Uhum. Beleza. Então vamos para começar. Cadê o Henrique? Será que saiu? Não sei. Mas ele falou, calma aí, professora. Acho que a criança era na casa dele. Voltei. Talvez. Beleza. Vou... Show de bola. Legal. Então vamos. Por que não vai, meu filho? Isso, agora foi. Acabou a aula. Não, ainda não, tá louca? Vou mais um pouquinho. Gente, vocês não têm noção. Eu fiz uma aula, acho que para 2 semanas. Não! Aí depois que eu terminei, eu falei assim, acho que é muito conteúdo. Vou ter que cortar a aula no meio, mas não tem problema. É que assim, ó, a gente já tinha conversado, né,
sobre essa situação de mudar o currículo, então a gente vai ter conteúdos diferentes e tudo mais. O que acontece, então? Vocês vão observar que nós vamos falar sobre os movimentos da Terra. Que são coisas que vocês já estudaram, certo? Rotação e translação? Oi? Rotação e translação? Rotação, só que daí, aí que tá. Só que tem um movimento a mais que vocês ainda não estudaram, que chama de precessão, que tá junto ali. Então, para falar sobre ele, falar sobre as fases da Lua e os eclipses, eu pensei em fazer uma breve, né? Vamos fazer uma breve retomada desses conceitos, então, explicando novamente, caso alguém tenha perdido a memória, esquecido desses conteúdos, certo? E aí a gente fala, então, do conteúdo que eu queria falar para vocês, que é, então, os movimentos da Terra e da Lua. Tá bom? Ou então, a gente consegue observar, então, da hora que o Sol nasce até a hora que o Sol se põe, que nós conseguimos observar, então, que o Sol ele faz o movimento de semicírculo, certo? Certo. Sabem que é um semicírculo, né? Sim. Um semicírculo. Ô, professora, como é que funciona esse negócio de relógio, assim, que vai fazendo a sombra e O dizendo relógio do horário? Sol? Isso, vou chegar ali já, ó. Pera lá. Então, o movimento aparente do Sol em relação à Terra, lembrando para a galera que não sabe, né? O Sol nasce no leste e se põe no oeste toda a vida. Assim como todos os corpos celestes vão nascer no leste e vão se pôr no oeste, tá? Essa trajetória do Sol, então, faz com que a gente consiga ter a nossa localização espacial e fazer a contagem do tempo. Na antiguidade, então, a posição do Sol era utilizada para marcar as horas em relógio de jardim. Hoje a gente chama esses relógios de relógio do Sol, porque só funciona se tiver Sol, né? O que acontece, então? A gente coloca um objeto que vai criar uma sombra. Dependendo do momento em que essa sombra vai aparecendo no relógio, vai indicando a hora. Se não aparece nenhuma sombra, é meio-dia, por exemplo. O sol tá a pino, entendeu? Tudo Mas que tem um lugar aparecer. específico para colocar, professora? Então, o pessoal que trabalha com isso, você tem que saber onde é que vai ser, por exemplo, o meio-dia do relógio digital normal, né? Onde o sol vai estar a pino mesmo, por exemplo. Para a gente, eu já falei isso para vocês, se eu não me engano, mas o nosso meio-dia não é meio-dia, né? O nosso meio-dia é o meio-dia em Brasília, por exemplo. Então tem tudo isso envolvido. Então a pessoa tem que saber esse negócio do fuso horário aí para ela se organizar. Então, no meio-dia, não pode ter sombra nenhuma no relógio. E aí tá organizado. Tem que ser um lugar que pegue o sol o dia todo, né? Senão não vale a pena fazer relógio do sol para funcionar, sei lá, das 8 da manhã até as 2 da tarde, né? Então tem que ser um lugar, um espaço no jardim, bem arejado, que não tenha árvores em volta, para poder fazer essa sombra correta no relógio. Então, a gente tem vários corpos. Gabriela, tudo bem? Ai, desculpa. O que você tá falando aí, ó? Eu tava cantando. Ah, beleza. Então, os corpos celestes, todos eles parecem que se movem no céu, né? A gente já observou isso. Todo mundo já viu a lua, ó, tá se movendo. O sol, ó, tá se movendo. As estrelas, ó, estão se movendo, né? Ou não? Não. Não? Beleza. Nós podemos explicar, então, esses fenômenos através do estudo das posições dos movimentos da Terra. Sabendo a posição da Terra e os movimentos que a Terra faz, a gente consegue explicar diversos fenômenos, tanto os que acontecem só no céu, como os que acontecem aqui na Terra também, tá? Já devem lembrar disso, né? Então, a Terra não está em repouso, ela gira em torno de si mesma, certo? Em torno do seu próprio eixo, beleza? E ela vai realizar, então, 3 principais movimentos. O que isso significa? Que ela realiza muito mais movimentos. A gente acaba estudando só os 2 principais, lá no 6º ano, que é a rotação, que é girar em torno do próprio eixo, e a translação, que é girar em torno do Sol, certo? Só que ele faz um terceiro movimento, que é um movimento de precessão. E aí, como vocês agora estão revisitando esses conteúdos no 8º ano, né? A gente vai falar, então, sobre esse
movimento que é um pouco mais complexo, por isso que ele não é estudado no sexto ano, tá? E aí, cada um desses fenômenos, ou 2 fenômenos juntos, ou os 3 fenômenos juntos, vão resultar, então, em fenômenos naturais diferentes. Vamos lá, então. Rotação. A Terra gira em torno de si, certo? Um eixo imaginário, e funciona, então, no sentido anti-horário, certo? Tem aqui uma imagem para vocês, ó, da Terra girando em torno do seu próprio eixo, no sentido anti-horário, certo? Ela está fazendo assim. Simples, né? Beleza. Duração de 24 horas, de maneira arredondada, mas a gente sabe hoje em dia que, na verdade, para dar uma volta em torno do próprio eixo, certo? Completa, a Terra demora 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Certo? Não é um dia inteiro. Esses minutinhos que ficam sobrando, certo? Junto com esses segundinhos, vão dando, então, dias extras ao longo dos anos. A gente vai ter um dia extra só, né? Vocês estão ligados, né? Yes. De 4 anos. Então, perceba. Fevereiro, né? Que dia é fevereiro. Isso. Então, essa diferençazinha aí vai acumulando ao longo de 4 anos, nos dá um dia a mais. Esse movimento de rotação, então, faz com que tenhamos um fenômeno natural aqui na Terra, que é os dias e as noites. Em algum momento do dia, um lado da Terra vai estar iluminado pelo Sol e o outro não vai estar iluminado. Vai ter a face iluminada e a face não iluminada, certo? Uhum. Essa face aqui do meio, que vai pegar um pouco de sol e vai estar um pouco na sombra, a gente vai chamar, então, de meia-luz, que é quando está amanhecendo ou escurecendo. Entendi. Ô, prof, Oi. por que tem dias que, tipo, escurece mais cedo? Tipo, sei lá, 7 horas da noite antes já tá tudo escuro. E geralmente escurecia mais tarde. Por exemplo, geralmente o verão vai ser, a gente vai ter dias mais longos e noites mais curtas. Então a gente vai amanhecer mais cedo e a gente vai escurecer mais tarde. Já no inverno a gente vai ter a troca disso. As noites serão mais longas e os dias serão mais curtos, tá? Isso acontece por causa de um outro desses movimentos aí de rotação, de translação juntos. A gente vai chegar lá, se eu não me engano, aqui mesmo. Já vamos chegar lá. O de translação, então, a gente já viu, né? Quando a gente falou de leis de Kepler, certo? A Terra se desloca ao redor do Sol. Então, faz essa órbita em volta de um outro corpo celeste. Certo? Temos aqui, ó. Bem lindo. Essa volta, então, fica completa depois de 365 dias e 6 horas. Certo? Certo. Então, essas 6 horas, depois de 4 anos, vão nos dar 24 horas a mais. Nos dando, então, o ano bissexto. Tá? Uhum. Existe uma diferença, então, quando a gente vai falar sobre os anos. Quando a gente fala de ano solar, eu estou falando de 365 dias e 6 horas. Se eu estou falando de ano no calendário, eu estou falando de 35 dias apenas. Eu não contabilizo essas horas. Ou 5 horas e 48 minutos e 46 segundos. Como vocês preferirem, tá? Ou seja, a gente arredonda para ficar mais fácil. Porque a gente não ia fazer assim, né? Deu meia-noite. Ah, não, mas o ano novo é só às 5h48 da manhã. Vamos esperar mais 5 horas aí acordado, a hora que o sol nascer de volta, a gente comemora, né? Não faria sentido. Então, a gente deixa arredondado ali, deu meia-noite, vamos para o próximo ano, conta de novo ali, dia 1 e tal. Fica mais fácil para a gente fazer a conta. Aí, chegamos no movimento de precessão, então. Vocês já devem ter estudado que a Terra não é perfeitamente esférica, né? Ela é um geóide, ou seja, ela vai ter elevações, depressões, achatada nos polos e vai ser meio abaulada, né? Então, a gente vai ter mais ou menos o que tem aqui nessa imagem. Certo? Tá travado ou não? Beleza. Aí nós vamos ter, então, uma coisa aqui que vocês têm que prestar atenção. Vamos lá.
No Sol, aqui, vocês estão vendo o Sol reto aqui, certo? No meio do Sol passa o plano da eclíptica, que é um plano que corta todos os corpos celestes que estão em volta do Sol, tá? Só que a gente sabe que a Terra, ela não tá exatamente como o Sol. Ela tem uma inclinação aqui no eixo, certo? Já estava mostrando lá na primeira imagem que eu mostrei para vocês aqui. Ela é inclinada, já. Essa inclinação, então, é de 23 graus e meio, arredondando. Isso faz com que a gente tenha... Aqui deveria passar a eclíptica na Terra e ela passa aqui, certo? Tem uma diferença aqui, vocês estão vendo, né? Beleza? Sim. Simples. Um plano na horizontal, na linha horizontal, eu deveria olhar e ver esse plano da eclíptica. A gente não vê porque o nosso eixo, ele tem ali uma inclinação, ok? Essa inclinação, então, do eixo da Terra, essa inclinação aqui, ó, vai fazer com que o eixo, quando estiver rodando para fazer a rotação, esse eixo, então, ele descreva um círculo. Tanto que tem aqui a imagem, vocês estão vendo, né? Tá rodando aqui um círculo, vocês estão vendo? Sim. Beleza. Que é o movimento de precessão. Que pode ser, então, chamado ao movimento do peão. Vocês já rodaram peão? Já. Sim, Rolar na com certeza. tá? Então, e daí ele fica assim, que nem um doidinho, até ele cair e tombar, né? Mas ele não dá uma volta assim normal, ele tá inclinado, certo? E isso é precessão, então. O eixo da Terra faz um círculo em torno do eixo da eclíptica. Tá bom? A eclíptica daqui, o eixo da Terra tá aqui. Ao longo do movimento de rotação, ele vai girando em torno do plano da eclíptica, tá? Tranquilo, né? Ou não? Não, não entendi. Vamos lá. Nem eu. No da eclíptica, nós temos aqui a Terra, certo? Que Sim. está inclinada. Ao longo do movimento de rotação, ela vai fazer precessão também. Então, ela vai rodar em volta do eixo da eclíptica. Não é bem assim, porque ela atravessa a eclíptica, né? Mas vocês entenderam, né? Vai rodando. Eu não entendi o que é a eclíptica. É um plano. A gente olha para o horizonte, por exemplo. Vai na janela da tua casa e olha para frente. Tem um plano da eclíptica. Só que no nosso sistema, quem manda é o Sol. Então, a gente olha a eclíptica do Sol. Entendeu? E seria isso aqui. Esse é o plano. Olhar no horizonte e cortar. A nossa eclíptica, ela está aqui no Equador, por exemplo. Entendeu? Uhum. Aqui, desse lado aqui. Só que como a gente está levando em consideração o Sol, a nossa eclíptica vai cortar a Terra com essa inclinação. Então, esse eixo aqui, ó... Desculpa. Peguem esse norte aqui, ó, e girem ele para baixo da eclíptica e subam de novo. No movimento de rotação e de precessão. Entendeu? Ao longo dele trocar ali, fazer a rotação, ou seja, girar em torno do próprio eixo, ele vai fazer um círculo em volta do plano da eclíptica, que é o plano do Sol. Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Uhum. Tá muito difícil de visualizar? Não. Tá, porque tá bem no cantinho de aparecer a minha câmera. Vê se fica melhor. Agora dá pra ver. Beleza. Aqui é o plano da eclíptica, corta o Sol no meio, certo? Quando chega na Terra, a gente está inclinado. A gente tem uma inclinação de 23 graus e meio. Essa parte, então, aqui do norte, por exemplo, do nosso polo aqui, ó, vai estar rotacionando em volta do próprio eixo, certo? Só que além de rotacionar, está fazendo a translação e está fazendo o movimento de precessão. Então, essa parte do norte é como se, durante o movimento,
ele descesse o plano da eclíptica e subisse novamente. Cortasse, envolvesse o plano da eclíptica, entendeu? Ele desce e sobe durante o movimento. Entendeu agora? Mais ou menos. Meio confuso, Tá, mas... eu vou ver se eu acho um vídeo ali depois e mostro pra vocês. Eita, caceta. Beleza. Então, esse movimento do peão aqui é a precessão. O que acontece? Ao longo de 26 mil anos, esse movimento de precessão vai fazendo com que a gente mude os polos celestes. Por exemplo, onde era o Polo Norte, hoje é o Polo Norte, era o Polo Sul. Entendeu? Esse movimento inverte os polos, tá? Você pode observar aqui, ó. Tem uma imagem. Antigamente, a gente estava, 4 mil anos atrás, mais ou menos, a gente estava numa estrela mais ou menos aqui assim, no Polo Norte, que era a Alfa Draconis. Hoje, a gente está... É mais para cá um pouco. Hoje, a gente está aqui na estrela polar. Ó, tá vendo? Polo Norte está aqui na polar. Daqui 12 mil anos, o Polo Norte vai estar aqui na Vega. Entendeu? Esse movimento de precessão vai mudando o eixo de rotação aqui, ó. Ele vai se locomovendo. Então, seria como se a Terra estivesse aqui. E o Polo Norte vai invertendo ao longo desse tempo. Tá? Legal. De 26 mil anos, acontece, num intervalo de 26 mil anos, acontece isso. Por conta da precessão, então, a gente tem a mudança dos polos, tá? Vamos continuar, então. O fato do eixo terrestre ser inclinado vai fazer com que, em alguns momentos, um hemisfério vai receber maior incidência de luz solar e em outros vai receber menos, certo? Todo mundo já sabe disso, né? Beleza. A inclinação da Terra junto com a translação, então o fato dela ser inclinada e o fato dela girar em torno do Sol vai fazer com que nós tenhamos as estações do ano, certo? Quando for verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Quando for verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. E a mesma coisa acontece. Primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Certo? Por isso que quando a gente fala de Natal, a gente fala de neve, renas, frio. Mas pra gente não funciona porque a gente tá no verão, né? Mas culturalmente foi difundido pelo hemisfério norte a data de dezembro, né? Então, pra gente é calor, mas lá é frio. Então, vamos falar sobre as estações do ano. Nós temos, então, a variação da incidência dos raios solares ao longo do ano. Essa variação da incidência dos raios solares vai fazer com que nós tenhamos as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. O que acontece, então? A gente vai marcar essas estações com 2 solstícios e 2 equinócios. Solstício, então, é só o que se detém. Então, é quando alguma parte vai receber a maior incidência de luz solar em relação à linha do Equador, tá? Então, vai marcar o início do verão ou o início do inverno, quando vai receber maior parte do sol. O equinócio, como o próprio nome diz, vai nos trazer, então, a ideia de dias e noites iguais, da mesma duração. Tanto que nos dias que nós temos o equinócio, tanto o equinócio de outono como o equinócio de primavera, nós vamos ter 12 horas de dia e 12 horas de noite. Tá? Dia claro, com luz solar, e de escuridão. Nesses 2 dias do ano, são as únicas vezes que isso acontece exatamente no mesmo tempo. 12 horas para um, 12 horas para outro. Durante os outros dias, isso vai... é 11 horas uns quebradinhos, 12 horas uns quebradinhos, tá? Então, só nos equinócios a gente vai ter esses dias e noites iguais. Vocês têm aqui, então, o solstício de verão no hemisfério sul. Estamos falando do hemisfério sul pra gente, né? Acontecendo, então, 21 de dezembro, certo? Quando os raios vão incidir o Trópico de Capricórnio,
O solstício de inverno, 21 de junho, tá chegando, inclusive, que é quando os raios vão incidir o Trópico de Câncer. O equinócio, então, fica para o 21 de março, certo? O equinócio de outono. E o equinócio da primavera fica para 23 de setembro. Tá aí para vocês observarem, né? Por que equinócio, por que é solstício. Então, o solstício a gente tem bastante luz aqui, certo? Estão observando, né? E bastante luz aqui, beleza? Específico só de num lado maior. E os equinócios, então, é quando o Sol vai estar à mesma distância, ó. Aqui as distâncias são diferentes, vocês sabem que o Sol está meio deslocado, né? Lembra disso, né? Da aula de Kepler. Beleza. E os equinócios, então, com a luz sendo mais ou menos igual nos dois lados, tá? Vamos parar por aqui, então, eu acho. Vamos ver. Fases da Lua, rapidão. Acho que vocês já sabem, né? A gente vai sempre ver... Vamos lá, então. A gente sempre vai ver a mesma face da Lua voltada para a gente aqui na Terra, né? Por conta de uma coincidência. A Lua vai fazer um movimento de rotação, vai girar em torno do próprio eixo e vai girar em torno da Terra. Esses dois movimentos têm o mesmo tempo de duração. 27 dias e 3 horas ou 28 dias, para arredondar. Então, ao mesmo tempo em que ela rotaciona em volta do próprio eixo, ela translaciona a Terra. Isso vai fazer, então, com que a gente sempre fique vendo a mesma parte, porque ela está se movendo. Vamos supor que vocês são a Terra nesse momento, tá? Aqui está a face da Lua que a gente enxerga. Ela vai se movendo. Vocês estão olhando para o lado agora, né? Vocês sabem acompanhar a Terra, né? Vou virar vocês aqui. Beleza? Ou não? Tá muito confuso? Não. Olhar para que lado? Para a esquerda ou para a direita? Olha para frente, presta atenção. Tá aqui a face da Lua, né? À medida que eu vou fazendo a minha rotação, eu vou sair de vocês porque eu vou girar o meu computador, certo? Tá. E vocês, a Terra estaria no computador. Então, eu tô fazendo esse movimento assim o tempo todo. Certo? Vocês estão sempre vendo a minha parte de fora da mão. Porque, ao mesmo tempo que eu tô fazendo a translação, eu tô fazendo a rotação. Se eu tivesse só fazendo a translação, eu faria assim, ó, por exemplo. Entendeu? Vocês estariam vendo o outro lado também. Mas vocês não estão vendo o outro lado. Vocês estão vendo sempre o mesmo. Porque eu também vou fazendo a rotação. Entendeu? Mais ou menos. Tem um vídeo para vocês verem no YouTube, tá? Botei um vídeo lá para vocês verem no YouTube. É que é difícil para mim explicar sem estar com vocês. Os alunos geralmente isso. Mas, então, beleza. Vamos lá. Por causa, então, desses dois movimentos terem a mesma duração, tanto a translação quanto a rotação, e pela posição da Lua e do Sol em relação à Terra, a gente vai ter, então, essa mesma face voltada para a gente. E a gente também vai ver, então, as fases da Lua, diferentes incidências de luz solar na Lua ao longo do mês, tá? A gente tem 28 fases, praticamente, da Lua. A gente separa essas fases em 4, para ficar mais fácil. Cada fase, então, tem a duração aí de aproximadamente 7 dias, então, tá? A Lua nova, então, é quando a Lua está entre o Sol e a Terra, certo? Tá o Sol aqui, a Terra tá aqui e a Lua tá aqui no meio. Entendi. Então, a parte iluminada da Lua tá aqui, certo? Vou pegar um bagulho assim, ó. A parte iluminada da Lua tá desse lado e a gente tá aqui desse lado. Então, a gente não vê. Beleza? Lua nova. Então, a gente não enxerga a Lua nova. A aparência dela é não visível, certo? Ela nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde. Então, ela tá junto com o Sol aqui. Como o Sol é muito forte, muito brilhante, a gente acaba não enxergando a Lua durante esse período aí da Lua nova. Quando nós estamos na Lua crescente, então, a Lua se moveu e tá a 1/4, então tá quase chegando, tá no meio da Lua nova e da Lua cheia, né?
Então, ela é um semicírculo com a parte iluminada voltada para o pôr do sol. O lado oeste dela, então, fica iluminado. Ou seja, vocês sabem que a lua crescente e a lua minguante, elas são iguais, né? Só que elas estão espelhadas, certo? Uma é um sorriso para cá e a outra é um sorriso para cá. Então, essa é a diferença, tá? Quando ela tá daqui para cá, nós temos crescente. Se ela tá daqui para cá, ela é minguante. Entendi. O resto da galera? Morreu todo mundo. Pois Não, é. tô aqui. Tô aqui. Ah, beleza. Beleza, tá suave. Tô aqui. Beleza. Geralmente nasce ao meio-dia, então, e se põe à meia-noite, tá? A lua cheia, então, a Terra tá entre o Sol e a Lua. Então, tá aqui o Sol, a Terra tá aqui, a Lua tá aqui desse lado. Então, toda a iluminação do Sol vai para a Lua. Por isso que ela fica com um espaço bem iluminada para a Terra, tá? Então, aparece um luminoso, nasce às 6 da tarde e se põe às 6 da manhã. Que é aquele período que todo mundo adora ir na praia tirar foto da Lua, achando que está tirando uma super foto, e só aparece um borrão lá, porque a câmera do celular não é capaz de captar a luz que reflete lá na Lua. E a lua minguante, então, é quando a Lua está indo para a Lua nova, certo? É um semicírculo com a parte voltada para o nascer do Sol. Então, quando ela estiver para a direita, é minguante. Se ela estiver para a esquerda, é crescente. Isso mesmo, crescente, acertaram. Nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia. Vocês conseguem observar, então, o que a gente tem aqui? Nasce às 6, se põe às 6. Nasce ao meio-dia, se põe ao meio-dia, tanto a crescente quanto a minguante. E a lua nova também às 6 da manhã e às 6 da tarde. Vocês perceberam isso? Sim. Então, se completando aí, né? Tem um vídeo lá para vocês assistirem, de um tiozinho lá explicando por que a gente vê a mesma face da lua, que eu tentei explicar com as mãos, não consegui, que fica muito difícil. Eu gosto de usar alunos como cobaias. Então, vocês assistam. Eu já sabia que não ia dar certo, né? Então, eu já pesquisei o vídeo. Assistam esse vídeo, então, tá? E é o seguinte, o resto da aula de hoje, a gente deixa para semana que vem, que a gente vai começar a falar dos eclipses, então. Eu vou pedir para vocês, então, responderem. Deixa eu subir. As questões 1 a 4, lá da página 29. Dê uma olhada lá. Só tem perguntas sobre os movimentos da Terra e as fases da Lua. Não chega a falar de eclipse, tá? Então, vocês respondam essas 4 perguntinhas. E mandem lá para mim. Amanhã tem aula de religião, professora? Tem. Amanhã nós vamos falar sobre o budismo. Tá, amanhã às 10, né, prof? Amanhã às 10. Tá. Tá? Hoje eu achando que a aula ia ser às 3 horas. Não, né? Vou parar de gravar aqui. Vamos lá. Ficou